E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje mais uma sexta-feira, meio-dia, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, para abrir com vocês mais uma roda de bate-papo hoje com uma pessoa muito especial, como todos os nossos convidados são muito especiais. E vocês vão perceber que esses convidados vêm sempre por um porquê, né? Então, antes de apresentar essa pessoa, eu quero dizer que ela é uma pessoa que eu tenho muito carinho e tenho muita admiração pelo trabalho dela, porque eu conheço não só ela, mas como a irmã dela, o marido dela. Todos eles, em algum momento, tiveram a oportunidade de serem meus pacientes. Ela e o esposo ainda são. E sempre nesses bate-papos ali da fisioterapia, a gente troca muita ideia. E é um momento que eu cresço muito enquanto pessoa, porque eu sou capaz de beber de várias fontes. E isso me enriquece, me engrandece muito. E quando eu propus isso para ela, que foi só na semana passada, coincidentemente, o nosso papo veio por um livro que nós estamos lendo em comum. E o papo foi fluindo. Eu falei, Larissa, eu tenho muita vontade de te ter nesse podcast, porque nós precisamos falar sobre isso, que a gente conversa aqui na clínica para essas pessoas que gostam de nos ouvir. Então, recebam aí com muito carinho minha convidada mega especial, a doutora Larissa Polido. Seja muito bem-vinda, minha amiga! Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que falar sobre oncologia, que é um tema muito estigmatizado, que a gente tem vários tabus a respeito, né? É algo super importante, especialmente para pessoas que não lidam com câncer o tempo inteiro, que têm uma visão geral de saúde. Então, obrigada. E a Larissa, gente, eu que te agradeço, Larissa, do fundo do meu coração. E a Larissa, pessoal, ela é oncologista clínica. E o nosso bate-papo falava sobre muita prevenção do câncer. Será que é possível? Será que não é possível? O que a gente pode fazer enquanto profissionais da área da saúde para esclarecer, para ajudar, para contribuir, para que a gente possa, de repente, não só prevenir, mas ter um bate-papo um pouco mais tranquilo em relação a essa doença que tanto nos assusta, né, Larissa? Que tanto nos dá medo, né? Em todos os momentos que a gente fala sobre câncer, a gente fica um pouco constrangido, né? E eu tive a oportunidade agora, comentei isso com a Larissa, de passar por um problema, de um problema de morte mesmo, de a perda de uma amiga minha muito próxima, que se formou comigo com câncer de intestino e um câncer avassalador. Em pouquíssimo tempo ela veio a óbito. E aí vem esses incômodos, né? A gente já na meia idade para poder trazer esse assunto para vocês. Então espero que vocês se deliciem com esse bate-papo. E eu vou abrir, Larissa, te perguntando: o que é o câncer, minha amiga? Bom, o câncer, na verdade, é uma doença multifatorial. O que é isso, né? Ele vem de uma célula normal que a gente tem ali no DNA. Essa célula, por vários fatores agressivos que a gente tem durante a vida, né? Seja por exposições externas, toxinas, radiação, por vários fatores externos, a gente acaba tendo uma mutação em uma célula de DNA que escapa ali daquela via, vira uma célula cancerígena e por algum motivo a minha fita vai lá e não consegue quebrar isso. Então essa célulazinha se multiplica em outras e acaba gerando o que a gente conhece, né, que são os tumores, os cânceres malignos. E Larissa, a gente falava um pouquinho no bastidor, você explicou, talvez possa ser a dúvida de quem está nos ouvindo e nos vendo. Eu te perguntava da atuação do oncologista, né? Se o oncologista ele atua realmente só com o câncer, ou se tem uma outra área de atuação do oncologista que a gente não sabe, assim, que esteja em voga agora como novidade. O oncologista, ele é o médico, né, o profissional médico especialista em estudar tumores, em estudar cânceres, sejam eles, né, malignos em especial, que são aqueles que podem gerar metástases ou até benignos, para a gente saber orientar, fazer tudo isso. E hoje em dia, na oncologia, a gente tem alguns leques que estão surgindo de atuações diferentes que a gente tem também, que são como, por exemplo, a nutrologia, trazendo a prevenção, o cuidados paliativos, que já traz aí um cuidado centrado no paciente que precisa, a genética também vindo auxiliar nessa área. E no leque do oncologista, a gente também tem algumas outras coisas, como, por exemplo, a pesquisa clínica. Sim, que é o que gera, né, o que a gente tem hoje de medicamento, de intervenção, de tudo que a gente conhece hoje mesmo na oncologia. Então é muito mais amplo do que nós pensamos, né, Larissa? É mais amplo, exatamente. E a cada dia mais seccionado, porque o câncer, ele é uma doença que hoje a gente já tem vários tratamentos, exige muita tecnologia nesses tratamentos, então a gente já tem ali terapias-alvo, então pessoas que fazem hoje só câncer de mama, só câncer do intestino, só tumores ginecológicos
ou geniturinários, exatamente por isso, porque é uma doença que a gente tem um monte de tratamento, um monte de coisa para estudar, um monte de coisa para saber e para fazer ali, né, sobre aquilo. E Larissa, você percebe que dentro do meio médico, assim, é uma dúvida que eu tenho, né? Assim, o que que leva uma moça tão linda assim como você, né? Que transmite. Quando vocês conhecerem ela pessoalmente, vocês vão entender o que eu tô falando. A Larissa é uma pessoa encantadora. O que que te levou aí para uma área que é tão desafiadora, né, Larissa? Porque eu vejo assim que nem todo mundo tem essa queda pela oncologia, pelos desafios que a oncologia propõe. Isso O é que que verdade. te levou a pensar nisso, minha amiga? Na verdade, eu fico até brincando, né? Tipo, toda vez que eu falo que eu sou oncologista, alguém faz uma cara triste e fala, nossa, por quê? Tadinha. Tadinha, então. Tão bonito, Mas por que que você não fez dermato? Por que que você não... tem uma cara de dermatologista. Pediatria? Mas, na verdade, acho que a oncologia, ela me pegou na faculdade de medicina. Mesmo. Quando eu estava na faculdade, a gente tinha alguns pacientes, quando começou a rodar ali na clínica, que eram pacientes oncológicos, e eu achava muito legal como que a gente podia cuidar. E eu acho Uau. que fazer medicina, para mim, já foi uma coisa que fugia um pouco a corrente da minha família. Todo mundo empresário, todo mundo mexe com outras Sim, coisas. sim. Seu Então, marido trabalha com estética, né? O exato. marido cirurgião plástico, gente, inclusive incrível. Segue aí, @Leandro Polido. Ele é sensacional. As lipos que ele tem feito, ó, incríveis, incríveis. Falei pra ele que eu tô Obrigada pela chegando, eu tô propaganda. chegando. Não, então, e daí na faculdade eu gostava muito dessa área. Comecei, liga de oncologia, que faculdade de medicina Ah, a gente tem muito sim, isso. E, inclusive, as ligas de onco são sempre multidisciplinares, trazendo todo mundo da área da sim. saúde. E aí fiz liga de oncologia, comecei a fazer um estágio. Falei, nossa, acho que eu gosto de oncologia Eu tô mesmo. gostando desse negócio. E aí entrei para residência de clínica médica. Na residência de clínica médica, todo mundo perguntava: mas você vai fazer oncologia Vai mesmo? mesmo? Nossa, mas é tão triste, nossa. E a cada vez eu me sentia mais envolvida, mais apaixonada por aquilo ali, vendo uma especialidade que a gente evolui todo dia. Uau. Na oncologia, a gente tem vários congressos durante o ano que mudam condutas. Tipo, hoje eu tô tratando de um jeito, talvez mês que vem eu não tô mais, exatamente porque existe muito incentivo, muito estudo, muita coisa acontecendo. E aí eu fiquei na dúvida entre onco e geriatria, Ai, olha que só. eram duas especialidades que eram relacionadas ao cuidar, né? Ao Sim. ter uma paciente que de fato estava ali, que eu podia fazer muito por ela. E aquilo ali me encantava. Eu acho que a oncologia, exatamente pela tecnologia, por tudo que tinha envolvido, pelo leque de opções de Sim. tratamentos, me encantou mais. É engraçado que eu vejo dois nomes, você falando assim com esse olhinho brilhante, eu fico pensando em duas palavras, né? Um é longevidade e o outro é qualidade de vida, né? Porque eu vejo a geriatria e a oncologia muito próximas nessa questão, né? E a gente não tá falando de tempo de vida, né, Larissa? A gente tá falando da qualidade de vida, né? Que a gente, Exatamente. que você mesmo falava, né? O quanto que vocês podem hoje contribuir com esse paciente. Sim, eu acho muito incrível. Por exemplo, há 10 anos, a gente tinha pacientes com cânceres de mama que eram metastáticos, que tinham doença em outro lugar, que iam viver ali 6 meses, 1 ano, 2 anos. Hoje, essa paciente vai viver 5, 10, talvez até mais, de acordo com, Sim. isso, com como isso tem desenvolvido. E a gente Uhum. não está falando de idosos, como a gente tem na Uhum. geriatria, a gente está falando de gente nova, de gente, Uhum. tipo, que não esperava ter a doença e que você, de fato, cuida, Uhum. ajuda e você pode melhorar a vida daquela pessoa de tantas formas, né? Que Com benção. carinho, com cuidado. Nossa, é um presente mesmo, Larissa. E hoje, Larissa, você atua no estado de Goiás desde sempre? Você se formou aqui? Eu me formei no Rio, formei em Uhum, Petrópolis, fiz residência de clínica médica em Goiás e fui para residência de oncologia em São Paulo. uhum. Terminei a minha formação na Faculdade de Medicina do ABC e queria voltar para casa. Minha família era daqui, casei com um paulista, mas quis trazer. Trouxe o Paulista pra cá? Trouxe. E aí já comecei meu primeiro ano como oncologista, já comecei atuando aqui e tô desde então e não me arrependo de forma alguma. Acho que a gente tem que contribuir para o lugar que a gente veio, né? E Sim. Goiás tem muito a crescer, a gente tem muito a fazer. Então eu gosto muito de Que era trabalhar isso que eu queria aqui. te perguntar. Como que você vê a medicina oncológica, Larissa, aqui no estado de Goiás? Como que você teve a oportunidade de viver, então, São Paulo, Rio, né? Teve essas duas experiências e veio para Goiás. Como que você tem percebido atualmente
a nossa medicina oncológica aqui? Hoje eu trabalho em 2 contextos, né? Eu trabalho tanto no convênio, que é na Oncord, quanto no SUS, que é no Hospital Araújo Jorge, que é o maior hospital oncológico SUS que a gente tem hoje em Goiás. Sim. Em São Paulo, a gente também tinha a oportunidade de estar no SUS e um pouco menos no convênio, mas era muito mais SUS. Mas eu acho que aqui a gente não tá perdendo para ninguém, assim, Mesmo, nesse olha sentido só. de oportunidade de tratamento, do que a gente pode fazer em especial no SUS. A gente tem pesquisa clínica acontecendo aqui no Araújo Jorge, a gente tem no HC da UFG também. E o mais importante que hoje, que eu acho que talvez, né, a gente tinha aqui uma dificuldade em assim, porque hoje a gente tem igual um Sírio-Libanês, um Albert Einstein, onde eu chego, eu consigo fazer tudo ali naquele Sim, hospital. sim. Isso gera uma facilidade, claro. Mas eu não acho que aqui, a gente acompanhando em clínicas e podendo fazer isso em outras clínicas, fazendo isso externo, a gente tem uma queda de qualidade. A gente também consegue oferecer. É, E talvez mais rápido que lá. é No mesmo. sentido, assim, de tratamento. Goiás, a gente libera tratamentos super rápido. A gente tem esse contato, tipo, com o profissional que está ali, com o radiologista, com o patologista, com o cirurgião do paciente. A gente é acostumado com isso, né? Todo mundo Sim, é amigo de todo é mundo, verdade, a todo gente tem mundo essa. é próximo. Então, eu acho que aqui existe mais comunhão na Sim, medicina do que a gente tinha lá, em São Paulo, por exemplo. Mas existem fluxos que lá hoje, sem dúvida, são são muito diferentes, melhores né? estruturados, onde as coisas funcionam muito bem, e que eu acho que daqui 10 anos a gente não vai nem reconhecer a medicina daqui do estado, né? Sim. Como tem crescido, como estão chegando hospitais, redes, É. fluxos diferentes, até hospitais públicos novos também que vão vir para agregar. Então, eu acho que assim, a gente já não está perdendo e daqui a pouco a gente vai estar à frente, À né? frente, né? E a gente percebe, né, Larissa, o quanto que nós já somos diferenciados em várias áreas da medicina, da fisioterapia também. Eu tenho oportunidades, às vezes, de atender pacientes que têm oportunidade de fazer fisioterapia em São Paulo, em clínicas excelentes, e que falam, olha, vocês não perdem nada, né? Ou até, às vezes, se sente O até Leandro melhor, mesmo. né? Seu esposo, né, teve essa oportunidade. Eu tive um paciente agora recente que ele teve em São Paulo há um mês atrás, e ele falou, ó, eu indiquei para ele um lugar que eu confio muito lá em São Paulo. Ele falou, olha, Jerusa, vocês não perdem nada, e em muitos momentos são até melhores porque eu me senti muito mais acolhido aqui com vocês, então assim, eu fiquei muito feliz por isso. Como você disse, tá vindo só do câncer, né, Larissa, aqui para Goiás, né? Tem o Hospital do Câncer, que Aquele que vai abrir um novo hospital, não é exatamente. isso? E eu acho que daqui a pouco a gente vai estar, tipo, Houston, né? Onde a gente Sim. tem grandes centros de oncologia, porque tá vindo um volume super grande de centros de oncologia para Goiás. Uhum. Então, vai sim ser uma cidade de referência em Amém. câncer daqui a pouco. Amém, como é Barretos hoje, por exemplo, né? E Barretos tem tudo aquilo em um hospital. Imagina a gente tendo toda uma rede de cuidado. Um isso, Cancer Center crescendo aqui. O primeiro sim. Cancer Center, assim, que vai funcionar, o maior do Brasil hoje da Oncoclínicas, vai ser em Goiás. Olha A isso. gente já tem outros Cancer Centers que também vão vir, né? Então, eu acho que isso, assim, leva a nossa oncologia para outro nível. E eu tive a oportunidade, Larissa, de conviver muito de perto, porque essa minha amiga que infelizmente faleceu, eu tenho a absoluta tranquilidade no meu coração em dizer que realmente ela faleceu por um não diagnóstico precoce, mas o tratamento é impecável. E ela ficou no Araújo, né? Ela ficou no Araújo Jorge, ela teve a oportunidade de ser operada em um outro hospital, mas foi transferida para o Araújo, justamente porque não tinha condições, né, financeiras de bancar todo o tratamento, não tinha plano de saúde, enfim. E ela foi muito bem tratada no Araújo Jorge, sabe? E nos detalhes, eu fiquei muito encantada nos detalhes de todo mundo, dos médicos, enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos técnicos de enfermagem. É incrível, assim, eu fiquei muito encantada, tive a oportunidade de estar com ela em vários momentos, e ela foi muito bem cuidada mesmo, até o final, sabe? Assim, eu fiquei muito agradecida a Deus por termos isso aqui no estado de Goiás e torcendo para que venha mais coisas, né, Não, eu Larissa? acho. Eu acho que a Né? gente vai ser referência em Nossa, onco daqui a pouco. o nosso coração se alegra em saber disso. E por falar especificamente nas patologias, Larissa, como que é o ranking hoje dos cânceres que mais acontecem? Se a gente for pensar, né, mulher, a gente pensa em mama. Sem Sim, dúvidas, a gente tem hoje o câncer de mama em mulheres como tumor que é mais prevalente, também o que mais mata.
porque a gente tem números muito maiores do que aqueles outros tumores, né? Em Uhum. segundo lugar, a gente tem colo uterino. Em terceiro, tumores de intestino, de cólon. Em homem, quando a gente está falando em números, nada se compara à próstata. É Sim. o tumor mais incidente, é o que a gente mais vê. Uhum. Mas a gente já vem aí com pulmão ainda muito prevalente, com câncer de cólon ainda muito prevalente logo Uhum. depois. Uhum. Então, assim, esses três são os mais prevalentes em homem e em mulheres. A gente já vai mais para tumores ginecológicos, né? Mama, Uhum. colo uterino e cólon vindo ali logo atrás. Uhum. E Larissa, você percebe que no estado de Goiás a gente tem tido êxito na prevenção desses tumores? Como que você percebe esse cenário? Em Goiás, quando a gente fala de tumores de mama, por exemplo, a gente tem um impacto muito positivo na parte preventiva, porque aqui a gente tem uma equipe, um grupo que é muito incidente na questão de prevenção, de divulgar a mamografia. A gente tem projetos com o estado de Goiás para trazer a mamografia para faixas etárias aí mais jovens, né? Hoje o SUS recomenda que a mamografia seja feita após os 50 anos. Então, acaba que isso é o que é adotado aí no Brasil inteiro. Uhum. Aqui em Goiás, a gente tem médicos que pregam muito que se inicie no SUS a partir dos 40 anos. É Uhum. como a gente já faz no privado, com as recomendações que a gente já tem hoje. E a gente tem o Estado comprando muito isso também. Isso é importante, né, Larissa? Hoje nós somos o primeiro estado do Brasil a ter teste genético disponível de Uau! graça para a população Que com câncer de incrível mama. isso! Para o câncer de mama. É. Então, aquilo que a gente vê na televisão, das pacientes às vezes falarem, das pessoas falarem, eu consegui identificar precocemente que eu poderia ter um câncer de mama, é isso? É mais, o BRCA hoje ele está indicado, né, para assim, pelo estado, para pacientes que são jovens, pacientes menores de 40 anos, que foram diagnosticados com câncer de mama ou que têm históricos familiares muito fortes de Uhum. câncer de mama. Então, essas pacientes são aquelas que eu vou indicar talvez um tratamento preventivo para ela não ter novos cânceres, por exemplo, Uhum. uma nova lesão na mama, uma metástase daquela lesão, porque eu vou Uhum. agir de forma precoce, vou acompanhar ela mais de pertinho, e Uhum. também para eu aconselhar a família daquela pessoa. Sim. Porque se é uma pessoa que tem, por exemplo, uma mutação de BRCA, talvez, né, se os familiares diretos também tiverem Você essa consegue. mutação, você consegue, antes que aquela pessoa tenha um câncer, já aconselhar, já fazer um rastreio mais perto, já fazer uma cirurgia preventiva, se for necessária. Uau, Larissa, isso é muito incrível. Então, hoje, se eu tiver alguma pessoa próxima, óbvio que eu tenho que saber por indicação, né? De um médico oncologista, mas eu posso fazer esse teste aqui no Estádio Gás gratuitamente, então. Se for menor de 40 anos ou tiver um Uau, histórico familiar muito que forte. coisa sensacional, Isso é bem legal. né? Bem legal. E, Larissa, uma das coisas que nos trouxe aqui também foi esse livro, né? O Outlive, a Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, do Peter Attia. É um livro que caiu no meu colo Foi um podcast que eu assisti, que falava muito sobre prevenção, e eu, como fisioterapeuta, atuo muito em nível preventivo, né? E esse livro, ele fala muito sobre o exercício como remédio. O tempo todo ele fala sobre isso, né? E acaba que puxa um pouco de sardinha pro meu lado. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse livro, Larissa, é que ele fala que o câncer não é mais uma sentença de morte. E não é, Né? com E eu queria que certeza. você comentasse um pouco sobre isso, porque primeiro que as pessoas já falam assim, eu tenho um câncer, né? Parece que já apostou, né? Já é meu, né? Já guardei pra mim, é meu bichinho de estimação. Eu queria muito que você comentasse sobre isso. Várias coisas que eu acho interessante nas colocações dele, porque ele é cirurgião oncológico. Sim, Ele sim, não chegou a completar a residência, mas ele sim. teve uma formação em cirurgia oncológica. E ele viveu de muito perto a morte. Ele via muitos pacientes morrerem, ele tinha uma realidade relacionada a isso. E isso, inclusive, trouxe para ele, né, que fez com que ele largasse a medicina. Aham. E E logo trabalhasse só? depois que trouxe para ele, o que que eu preciso fazer? Eu preciso Sim. prevenir. E hoje a gente já tem, né, diagnósticos precoces que colocam câncer. Ah, diagnostiquei um câncer muito precoce. Fui lá, operei, precisei fazer uma quimio, uma rádio. Tô curada, fui curado daquele câncer e eu consigo a cada vez mais viver com um histórico. Tive um câncer. Sim. Não como assim, ai, tenho um câncer, sou um paciente, né, que lido com isso todo dia, um paciente paliativo. Então, acho que é cada vez mais com esse diagnóstico precoce
traz essa frase: o câncer não é uma sentença de morte. Nossa, que bênção. E também para aquelas pessoas que não diagnosticam tão precocemente, a gente já tem, com a evolução do tratamento, anos de sobrevida. Uau. Então, pacientes que hoje vivem muito. Então, antes Uhum. era assim, fui diagnosticado com câncer de pulmão. Meu Deus, eu vou morrer em 6 meses. Sim. Que a grande maioria dos pacientes morria em 6 meses. Hoje a gente tem um monte de paciente com câncer de pulmão curado, às vezes ressecou, Uau. às vezes fez uma imunoterapia, às vezes fez uma terapia-alvo, e que está há anos sem evidência de doença, mesmo a doença metastática. Então, ao Tem uma- passo que a pesquisa vai evoluindo, os tratamentos também vão, né, Exatamente, e a Larissa? cada vez mais, né, o intuito, até eu fui numa aula no Congresso Americano que teve esse ano, que o intuito é que daqui a pouco, né, o câncer a gente consiga tratar como a diabetes, como a hipertensão, para ser uma doença crônica, para aqueles pacientes que a gente não tem opção de curar. E para aqueles que a gente tem opção de curar, diagnosticando de forma mais precoce, que seja isso aí. Tratou, acabou, tratamentos mais efetivos, com menos chances de recidiva, né? De que isso volte um dia. E é interessante você falar sobre isso, né, Larissa? Porque esse autor, o Peter Attia, ele fala exatamente isso. Ele coloca o câncer no rol de doenças crônicas, né? Porque como ele estuda muito a longevidade, ele coloca, como ele fala, os 4 cavaleiros, né? Então, doença cardiovascular hoje mata muito mais. As neurovasculares e as cerebrovasculares, todas essas matam muito mais. Ele fala sobre diabetes tipo 2. É. Ele fala sobre as demências e o câncer, que são os 4 que ele coloca, né? E eu acho interessante ele colocar isso no rol, né? Das doenças crônicas. Sim, Porque é possível, né? Que sim. a gente conduza o paciente para essa cronicidade sem que ele necessariamente morra. E também, hoje, né, até saiu na Nature há uns anos atrás, um artigo que falava sobre a epidemia de câncer em pacientes jovens, pacientes Olha. menores de 40 anos. Então, quando ele traz isso, a gente também tem que pensar que hoje a gente tem diagnósticos muito mais precoces que a gente tinha antes. Isso Uhum. eleva o nosso número de casos, então tem muito mais casos de câncer diagnosticados, Diagnosticados. que antes eu nem diagnosticava, a Aham. pessoa morreu, não sei nem por quê. Sim, sim. Era muito assim, né? E também porque hoje a gente. O mundo mudou, tudo mudou. É. A gente tem uma vida muito diferente do que era uma vida antigamente. E talvez isso tenha trazido esse diagnóstico para cada vez pessoas mais jovens, cada vez sendo mais diagnosticado, daí entrando num rol de doenças crônicas e que talvez daqui a pouco vai ser o número 1 em causas de morte no mundo, É. ultrapassando doenças cardiovasculares. Cardiovasculares, né? E isso vai acontecer num futuro muito breve. Uhum. Porque a gente tem mais diagnóstico, a gente tem Uhum. mais pessoas vivendo com câncer, e a gente tem também um número maior de pessoas, né? Assim, se Sim. cuidando. Talvez, É. né, usando terapias mais efetivas para doenças cardiovasculares, controlando melhor a diabetes, controlando melhor a dieta, que vai reduzindo a morte por essas outras causas. Uhum. E Larissa, nós comentávamos também sobre o livro, você falando da diferença que se tem hoje de terapias auxiliares nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Existe um gap muito grande ainda? Quando a gente fala em prevenção, hoje os Estados Unidos é super invasivo, assim, né, nessa questão. A Uhum. gente tem o que ele coloca aí, uma medicina 3.0, que é uma medicina que, Aham. na verdade, não existe, né? Se a gente for pensar. Hoje a gente prega a medicina baseada em evidência, a Sim, sim, oncologia, sim. né? Que é baseada em estudo científico e tudo mais. Lá, por questão de como funcionam as coisas, eles já conseguem, de uma forma muito maior, fazer, por exemplo, painéis genéticos para a população como um todo. Existe um grupo que vai indicar ali ressonâncias de corpo inteiro, que vai indicar para esses pacientes também um segmento, às vezes com biópsias líquidas, com coisas que a gente não tem na realidade. Uhum. Quando a gente pensa Brasil, quando a gente pensa em Europa, hoje a gente não tem, inclusive, tanto dado científico para respaldar isso como um Uhum. todo. Uhum. Existem muitos profissionais que colocam isso nas medidas preventivas, nas medidas diagnósticas, a gente não tem como respaldar isso. Uhum. E aqui no Brasil a gente vive, né, uma medicina que é muito embasada até para justificar os custos. Sim.
É verdade. Tudo isso tem custos, assim, altíssimos, né? Altíssimos. A gente já tem uma bolha aí na saúde, onde Sim. o SUS tem custos altíssimos, onde, se a gente pensar na medicina privada, os convênios também hoje têm dívidas, né, muito grandes, Uhum. porque é tudo muito caro. Sim. Então, por isso que lá eles são mais invasivos nessa parte. Uhum. Existem coisas muito boas Uhum. e coisas que eu acho que talvez daqui a pouco não vai fazer sentido nenhum. Obsoleto, né, Larissa? Ficaria obsoleta. O testar por testar, né? Porque eu tenho Testar por ter recurso, dinheiro para testar. porque eu tenho recurso e vamos Exatamente. embora, né? Então a gente não pode levar isso tão a ferro e fogo também, né? Exatamente. Mas hoje, Larissa, o que que a gente tem de tratamento? A gente fala muito de químio, a gente fala muito de rádio, das imunoterapias, mas nós falávamos agora nos bastidores, tem mais um leque de coisas, né? Que te auxiliam enquanto oncologista clínica a tratar esse paciente. Queria que você comentasse um pouquinho também. Eu acho que hoje a oncologia, né, se a gente for pensar no tratamento do paciente com câncer, ele não só vai ser o remédio, ou a cirurgia, ou a radioterapia que você está fazendo ali. Mas a gente precisa pensar numa abordagem multi, onde eu tenho ali o estado mental daquele paciente influenciando na sobrevida. Igual Uhum. a gente falou antes, a gente tem estudos que foram feitos no Memorial que trouxeram, por exemplo, o otimismo, a positividade, a espiritualidade, aumentando a vida dos pacientes com Uau, câncer. Então, pacientes que tinham uma espiritualidade maior, viveram mais. uau. Então, assim, ajuda, né? É claro que a gente precisa crer em algo. Sim. E além disso, a gente também tem, né, grupos fora, igual o Memorial, o MD Anderson, onde a gente tem ambulatórios de lifestyle, de qualidade de vida, Sim, de sim. tudo isso, que eles usam a meditação, a yoga e a acupuntura Olha isso. para melhorar efeitos colaterais do tratamento oncológico. Uau, Então, assim, a Larissa. gente tem várias coisas que podem auxiliar. Eu Uhum. também sou muito a favor, inclusive eu prego para todos os meus pacientes, eu acho que eles precisam fazer, né, que é um segmento nutricional, Uhum. porque eu acho que você melhorar a dieta, a gente também tem dado de que pacientes que têm mais massa muscular vivem mais, Uhum. respondem melhor aos É. tratamentos oncológicos. Pacientes que fazem, né, terapia, que tem aí, seja psicoterapia ou outras formas de terapia, também conseguem ter mais consciência do tratamento e, assim, às vezes levar isso de uma melhor forma. Então, eu também sempre recomendo o acompanhamento com o psicólogo. A fisioatividade física eu também acho, assim, essenciais. A gente tem Uhum. muito dado respaldando. E eu não acho que só o remédio vai ajudar, que só a cirurgia vai ajudar, que só a radioterapia vai ajudar, se você não tiver esse todo ali junto com você, que vão te Uhum. ajudar muito mais. E Larissa, hoje, como que você percebe que o paciente recebe isso? Ou seja, ele consegue ir na mesma vibe que você, comprando essas ideias, ou você percebe um certo tipo de resistência, até mesmo por ser estado de Goiás, e eu te falo isso porque a gente sabe o estado que a gente vive, né? Assim, que depende ainda de muitas mudanças no estilo de vida da população, né? Sim. Como que você tem visto isso no consultório? Existe muito receio de muitas pessoas, principalmente em 3 segmentos, Sim. que é o acompanhamento com o nutricionista, com o psicólogo e com a fisioterapia. Uhum. Existem estigmas que as pessoas têm Uhum. no tratamento, pré-tratamento, que Uhum. acham que não vai ajudar ou que a gente não vai ter nenhum benefício naquilo ali. Mas eu sempre falo para os pacientes, eu falo assim, dá uma chance, vai uma Sim. vez para ver o que Uau. você acha. E, em Sim. geral, eu consigo uma taxa de conversão ali nos 80%. Excelente, 80% é muito Sou bom. convincente. É, nossa, isso é muito Mas eu bato na bom. tecla em todas as consultas. Eu sempre falo para os pacientes, assim, às vezes que estão acima do peso ou que não querem fazer esse segmento. Eu falo, olha, eu vou te dar mais até a próxima consulta para você pensar, mas na próxima eu vou te encher o saco falando isso. Aham. Aí já chamo na recepção assim, e aí, fulano, vamos passar com o nutricionista hoje, vamos começar a fisioterapia? Que legal, Larissa. Olha Em só. geral, eu consigo convencer, mas realmente aqui existe um estigma de que talvez isso não ajude, porque eu acho que muitos convênios não pagam. A grande Sim. verdade é essa. Uhum. Isso vai gerar
um gasto para o Sim. paciente. Às vezes ele tá preparado também, né, Larissa? Que muitas vezes, como por conta da doença, ele precisou parar de trabalhar, ou a família está mais apertada, ou isso acontece, ele não consegue ter ali naquele Uhum, momento, então ele coloca na cabeça que aquilo não é uma necessidade, às vezes não uhum, é uma possibilidade. Lá uhum. na clínica, a gente tem esses profissionais contratados pela clínica, exatamente Que por isso, legal. para Não dar essa acorde. oportunidade para os Isso é pacientes. maravilhoso. Já fica ali pertinho de Já tem você. ali. E no SUS, no Uau! Araújo, a gente também tem esses profissionais todos para atenderem os Ou pacientes. seja, a sua equipe multiprofissional está sempre pertinho de Tá você para sempre poder perto. auxiliar, né? E Larissa, eu vou te fazer uma pergunta de uma pessoa muito leiga, porém muito curiosa nesse assunto. É, você relaciona o câncer com o aspecto emocional do paciente? O desenvolvimento, Isso, o início, o que deflagra o câncer. Você relaciona isso com algum aspecto emocional, seja uma depressão, seja uma separação, seja uma tristeza profunda, a perda de um ente querido, uma angústia? hoje em dia, a gente não tem nem nada que conseguiu comprovar Uhum, essa eu imagino associação. que não. Mas não é incomum você ver no consultório, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum, que a gente vê Uhum. muito. Muitas pacientes que descobriram câncer de mama após a perda do marido. Aham. Isso acontece demais. Inclusive, no ICESP teve um estudo relacionado a isso, né? Tipo, luto com desenvolvimento de cânceres. Não conseguiram comprovar essa associação, mas a gente vê demais, assim, tipo, problemas que vão vindo sequenciais, às vezes por um luto, às vezes porque a pessoa está num quadro depressivo, Separação. uma separação, e depois descobre a doença. É. Podem ser coincidências, né? Ou, Porque a gente não conseguiu provar, mas uhum. tem toda hora, assim. Tem total É muito relação, né? frequente. E eu tô te perguntando isso, eu leio muito sobre psicologia, são assuntos que eu gosto muito. E a Ana Beatriz Barbosa, no podcast na semana passada, ela falou sobre isso, né? Da incidência, até ela entrevistava uma oncologista, de uma incidência de câncer de mama em mulheres que sentiam raiva dos maridos, né? A raiva do marido com o câncer de mama, né? Então elas faziam, era essa a discussão no podcast, né? E aí a gente fica sempre pensando, né, que os pacientes oncológicos que eu já tive a oportunidade de conviver, amigos, parentes, e sempre teve essa relação, tiveram essa Problemas, relação. né? Exatamente, como você falou, pode ser coincidência ou não, mas a gente vê, Larissa, com isso, não vamos pagar para ver, né? A importância do cuidado das emoções, né? O Sim, quanto a gente precisa cuidar dessas emoções, sim, que a gente não olha para isso, sim. né? A gente talvez só olhe para isso depois que já tá lá na frente, não dá mais Uhum. tempo de voltar atrás, né? Sem dúvida, assim, o estresse deixa a gente mais inflamado. Inflamado. Então, se a Nada gente é isso, pensar em né? mecanismos de ação, né? A gente ter danos celulares, talvez tenha de fato uma relação clara. Uhum. Porque se eu tô mais inflamada, eu tenho um risco maior de desenvolver doenças. Uhum, é. Então, assim, talvez a gente nunca vai conseguir provar, mas eu acredito que sim, que você ter uma mente no lugar, você fazer, né, coisas aí por você, seja atividade física, seja uma terapia, seja o que Uhum, você gosta de fazer para te deixar no eixo, faz uhum. toda a diferença. Respirar, né? Faz toda a diferença. Ajuda, né, Larissa? Larissa, agora eu vou relacionar com a fisioterapia, que uma dúvida muito forte dos profissionais fisioterapeutas é saber o quanto e como intervir no câncer. A gente tem, Larissa, na faculdade, só para você entender um pouco na faculdade de fisioterapia como funciona. A gente atua muito na terapia curativa. Então, por exemplo, eu tive câncer de mama, o paciente fez quadrantectomia, fez mastecto radical, enfim. Aí vamos trabalhar, fazer Ele ergueu o braço, linfedemas, né, os enfaixamentos linfedema. compressivos. Então, a gente está muito nessa parte, tá? Quando chega para a gente no consultório, na Uhum. parte mesmo ambulatorial, ou então na outra parte que você conhece bem, que é o tratamento intra-hospitalar, né? Que aí é quando o paciente já está em tratamento intra e são outros cuidados que a gente tem. Mas pensando em nível preventivo, que é um olhar muito atento seu e da maioria dos oncologistas, e nosso também, enquanto fisioterapeuta, eu queria te perguntar como que o fisioterapeuta pode atuar com segurança nesse paciente? Porque pensa, galera, eu tô pensando, nós atuamos como guardiães do movimento, somos guardiões do movimento. Estamos aqui para respaldar o paciente no seu movimento, seja articular, seja muscular, trazer equilíbrio, trazer para ele força, coordenação. A gente pensa nisso, ou seja, o que eu quero para ele? Independência funcional.
Mas para isso, em muitos momentos, eu preciso fazer força. Uhum. Mas como que eu faço força se esse paciente está sarcopênico? Como que eu faço força se esse paciente, às vezes, ele está totalmente debilitado, ele não tem suporte nutricional, ele não tem Exatamente. suporte metabólico, cardio, tá todo desregulado. Então, assim, eu queria muito que você me ajudasse a pensar, Larissa, como que eu posso atuar como profissional de fisioterapeuta com segurança nesses pacientes. Eu acho que tudo vai depender do seu segmento multidisciplinar. É Uhum. exatamente o que você falou, assim, às vezes o paciente ele tá tão caquético que Assim, ele não tem energia, que ele é. não pode ter aquele gasto calórico, se a Senão, gente piora, pensar né? nisso, Piora né? a vida dele. Então, assim, eu preciso de um acompanhamento nutricional adequado. Para quê? Para acompanhar de fato essa perda de massa muscular desde o diagnóstico até o início do tratamento. E eu acho que a físio, como o exercício físico de força, que é o que a gente estava comentando aqui, ela é essencial. A gente tem uma indicação formal em todos os momentos, desde o diagnóstico, sendo uma doença curativa, sendo uma doença paliativa. Por quê? Porque hoje eu sei que músculo é sobrevida para esse paciente. Nossa, esse dá um super recorte. O Alice, você ouviu isso aqui? Músculo é sobrevida para esse paciente. Uau! Se eu tenho uma reserva melhor, eu vou ter uma longevidade Maior. maior. E isso é comprovado. A gente tem vários estudos que associaram a sarcopenia, a perda de peso, com a mortalidade. Então, assim, Uau! eu preciso garantir que esse paciente tenha massa muscular. Uhum. Então, eu acho que a fisioterapia vem aí, de fato, é fortalecendo, de fato, é treinando mobilidade, é Uhum. fazendo com que esse paciente continue andando. Porque se ele fica acamado, se ele fica cadeirante, se ele perde mobilidade, ele para também de contrair aquela musculatura. Sim, sim. E isso, né? Se eu paro de contrair aquele músculo, o que vai fazer? Vou perder aquele músculo. É. É o que a gente vê com pessoas completamente saudáveis que fazem cirurgias lá o tempo inteiro. A É. massa muscular acaba. Acaba, né? Então, para o paciente oncológico, eu tenho um peso muito maior disso. Eu não posso perder aquele músculo. Uau. Então, eu sempre falo para os pacientes assim: come proteína, você Isso. precisa suplementar, a gente precisa ter esse aporte, a gente precisa calcular que tanto você precisa comer, precisa acompanhar com a Nutri, você precisa se movimentar, porque você não pode perder esse músculo. É. Porque o próprio tratamento, a gente já tem uma perda de massa muscular. Sim. A gente faz corticoide, também É. vai ajudar. Nossa. É. Então, tem várias coisas, né, que estão envolvidas ali que vão fazer com que esse paciente perca massa muscular. É. Então, assim, é muito importante a gente agir de forma ativa. Uhum. E, assim, entender, né? Ah, aquele paciente, ele tem uma dificuldade respiratória, eu posso fazer uma fisiorrespiratória para ajudar a melhorar aquela capacidade pulmonar, a melhorar aquilo ali? Eu posso, ao mesmo tempo, fazer uma fisiomotora, ajudar esse paciente a deambular, ajudar esse paciente a ficar mais ativo. Então, eu acho assim que aquela. Eu falei isso lá na clínica um dia. Eu falei, gente, quem nunca fez fisioterapia igual vocês fazem, nem sabe o que é fisioterapia. É diferente, né, Larissa? Totalmente, porque os pacientes acham que fisioterapia é mexer o braço 5 vezes, Colocar choquinho esticar, colocar choque, fazer ultrassom e e acabou. É. Então, os pacientes, eles têm esse estigma. Ai, doutora, mas para que eu vou fazer fisioterapia? O que vai me ajudar no meu câncer? Eu Né? Não tô entendendo. não tenho isso, não tenho dor. E é exatamente isso, na construção da massa muscular, em manter aquela massa muscular, em aumentar a vida desse paciente através disso. É claro que por que eu falo que é importante você ter uma equipe que te auxilia, né? Se aquele paciente tem, por exemplo, uma metástase em coluna com uma fratura, Sim. você vai precisar de uma liberação do ortopedista. Claro, é muito mais desafiador, né? Exatamente, para que a gente possa ali, né, fortalecer, mexer naquela coluna, mas existem vários grupos musculares, então eu Sim. posso, tipo, ir fortalecendo uma parte enquanto aquilo ali está se recuperando. Sim, a gente consegue fazer tanta coisa, né? Articulações subjacentes, né? Exatamente, Outras então eu acho que terapias. precisa acabar o medo. É. O medo de dizer assim, não posso. Ah, é paciente com câncer, não posso mexer naquele É um paciente. estigma, né? Um estigma. Não posso fazer uma drenagem, porque senão vai espalhar aquilo ali. Então, existem vários tabus relacionados a pacientes que não lidam diretamente com o câncer que fazem com que o paciente, às vezes, viva menos, porque
Eu já tive vários pacientes que o fisioterapeuta negou o atendimento. Ah, meu Deus. Exatamente porque às vezes achou que Tem não medo também, podia, né, Larissa? Existe um medo, não né? podia. Então, assim, isso é muito importante, a gente entender, assim, como que eu posso ajudar? Não deixando perder massa muscular. Não deixando perder massa muscular. Uau! E a Larissa, gente, ela estava me dizendo que ela acabou de receber um guideline, um guia de orientações sobre como fazer, quanto fazer, então em que dose, em que momento. Então ela vai deixar isso para nós no nosso link aqui, na descrição aqui do canal. E então eu queria deixar isso como presente para vocês, mas também caso vocês não consigam baixar, nos peçam aqui no privado que eu encaminho para vocês, porque eu acho que nós, fisioterapeutas, precisamos realmente nos conscientizar do nosso papel enquanto mecanismos ativos, como você disse, Larissa, não passivos, ativos na prevenção dessa doença que todo mundo está olhando para ela de uma maneira cada vez mais atenciosa, em níveis preventivos, e que a gente precisa olhar também. E Larissa, você falou um pouquinho sobre a fisioterapia pélvica, né? Que é uma área que é tão especial, a gente gosta tanto da fisioterapia pélvica. No tempo que eu fui diretora da faculdade CEAF, nós tínhamos uma pós-graduação dedicada inteira à saúde da mulher. Que nós falávamos sobre isso, né? Então, hoje a fisioterapia pélvica, mesmo a uroginecológica, né? Então, a gente tem uma área que tem crescido muito também, Sim. sabe? Os desenvolvimentos em pesquisa nessas áreas estão crescendo muito também. E você me falava sobre o Setembro Roxo, né? Que a gente vai entrar agora, que é um mês dedicado aos tumores. Setembro Roxo agora, que a gente já está passando, né? Agora é setembro, que são os tumores Ginecológico. ginecológicos. E em outubro Outubro o rosa. outubro rosa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses tumores ginecológicos. Dói, Larissa? Como é que eu identifico isso? Porque o câncer de mama todo mundo fala, né? Eu vou no ginecologista, tem a prevenção e tarará. Mas esse tumor ginecológico, qual que é o indicador que eu tenho ali para perceber se tem alguma coisa diferente? É muito importante a gente falar sobre esses meses de prevenção, porque isso traz para nós a real necessidade de poder fazer um diagnóstico precoce e por que não fazer. Então, Sim. assim, quando a gente pensa em tumor ginecológico, a gente tem basicamente ali, né, tumores de colo de útero, tumores de endométrio, tumores de ovário, onde o de colo uterino, por exemplo, é extremamente prevenível. A Uau. gente tem hoje uma vacina, que é a vacina contra o HPV, que já está aí na rede pública disponível. A gente tem uma indicação formal para fazer para adolescentes, Adolescentes, exatamente para né? prevenir isso, para erradicar o HPV. Uhum. E a partir daí, talvez não ter mais câncer de colo de útero. Então, Uau. imagina, Que bênção, né? Isso é um presente, né, da ciência para a gente nós. já tem países de primeiro mundo que você já não vê mais câncer de colo uterino. E a incidência aqui é muito alta. Ainda é muito. Então, a gente precisa falar sobre o benefício, né, de se vacinar. Para tumores de endométrio e tumores de ovário, são um pouco mais raros, a gente não fala em prevenção, a gente tem, claro, né, se a gente pensar assim, um sangramento depois, Uhum. né, da menopausa, isso não é normal, precisa procurar atendimento médico, porque isso pode sim ser um tumor ali de endométrio. Também para colo uterino, né? Pacientes, às vezes, que começam a ter sangramentos repetidos. Ah, não estou menstruada, mas estou Tô sangrando. sangrando, tá diferente. Tô tendo uma dor na relação sexual que eu não tinha antes. Tô tendo um incômodo na região ali de baixo ventre. Então, é importante procurar o atendimento com um ginecologista, fazer um exame de preventivo. Isso, né, de forma ali anual. Talvez não coletar a Coprostologia Oncotic, que é ali o Papa O Nicolau, Papa Nicolau. mas ser examinada, ter um exame Sim. físico ali adequado também. E para tumores de ovário, a gente tem indicações de rastreio só para pacientes que têm muito fator de risco para que isso aconteça. Uhum. Como, por exemplo, pacientes que têm mutação do BRCA, têm um risco aumentado de que isso aconteça, então aí a gente faz. Mas o transvaginal, eu já vejo tudo que está ali naquela região. Aham. Então, não necessariamente eu posso relacionar isso com dor, né, Larissa? Não necessariamente você pode relacionar isso com dor. Colo uterino e endométrio, a gente tem mais dor, o paciente tem mais dor, porque às vezes ali é isso, né? Vai ter uma dor à relação, vai ter uma dor embaixo do ventre, vai ter um Uhum. sangramento, mas um tumor de ovário, às vezes ele vai ser completamente silencioso e você vai descobrir ele um pouco mais tardio, exatamente por conta disso. A gente tem o Novembro Azul também, né, que fala sobre o próstata, Câncer né? de próstata.
A gente tem o Outubro Rosa, trazendo aí o câncer de mama, que o Outubro Rosa é mais conhecido, a gente Sim, fala o tempo inteiro, é. que é exatamente para trazer o benefício dos exames de rastreio, né, que são a mamografia, o ultrassom de mamas, para a gente tentar diagnosticar de forma precoce cânceres de mama, Uhum, e a partir daí garantir vida para essas pacientes. uhum. O Novembro Azul, ele vem muito para trazer a conscientização de que homem também tem que ir no médico. Né? E não precisa ter esse preconceito, né, Larissa? Exatamente. Eu tenho um grande amigo meu que ele é urologista e ele fala muito sobre isso, né? Ele fala, olha, se eles soubessem, se os homens soubessem que quanto mais precoce eles vierem ao meu consultório, a gente não precisa fazer o exame de toque, a gente pode fazer até por ultrassom, se a gente vem acompanhando mais precocemente. Ele fala muito sobre isso. Mas é que aí vem aquela velha história, né? Ah, tem que esperar fazer 40 para ir lá e fazer. Quer dizer, se você tivesse feito um acompanhamento até antes, né, como você está dizendo, quanto mais cedo, melhor, talvez nem seria necessário. Exato. Existe, né, um tabu que coloca aí masculinidade como saúde, assim, tipo assim, ai, não vou no médico, sou super saudável. Pra que eu vou? Se Há eu for no quantos anos eu médico, não vou no médico? é Não tomo pra achar remédio. problema, pra achar É, problema. é desse jeito. Então, acho que o Novembro Azul ele vem muito para trazer essa conscientização, né? Que, assim, diagnóstico precoce salva vidas. Homem precisa ir no médico também. E é um Nossa. exame simples, né? Vai ser talvez um toque retal. Aham. Então, a gente tem aí todas essas orientações Uhum. para que a gente consiga curar. Igual ele É. colocou, para que o câncer venha aí, né, como uma doença que talvez não seja um estigma de morte, né? Sim, sim, não é uma sentença. Uma E, sentença, exato. e Larissa, para gente poder encerrar esse bate-papo que tá tão gostoso assim, eu queria muito que nós pudéssemos falar só um pouquinho sobre o cuidado paliativo, né? Que também é um adjuvante à sua atuação profissional Sim. e que faz tanta diferença, né? Sim. Outro paradigma que nós temos é: se eu estou em paliativo, não tem mais jeito para mim. E não é bem assim, né? E a gente vai ter a oportunidade de ter uma pessoa aqui conosco para poder falar sobre isso, mas eu queria muito que você já desse uma introdução, assim, para a gente poder deixar essa vontade, né, da gente assistir o próximo episódio, para que a gente pudesse pensar. Quem me fez pensar nisso, na verdade, tem um livro, né, que foi muito legal, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana. Eu acho que vale a pena esse livro, eu gosto muito de ler, né? E depois eu li um livro da Elizabeth Kubler-Ross, que eu não me recordo o nome agora, mas ele fala também sobre paliativismo. E foi quando eu aprendi a olhar para o paliativo como não é desistiram de mim, Exato. né? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. O cuidado paliativo, ele é muito estigmatizado, talvez até mais do que você falar assim, ah, estou com câncer. A pessoa acha exatamente isso, ah, estou em cuidado paliativo, então vou morrer amanhã. Desistiram de mim, não querem mais E nem me não é tratar. isso, assim, tantas doenças a gente já lida como uma forma de cuidado paliativo, e o cuidado paliativo nada mais é do que cuidar daquele paciente como um todo. Então, entender, né, não só o tratamento que ele está fazendo, mas também o que eu posso fazer para melhorar aquele paciente em termos de sintoma, em termos de nutrição, em termos de qualidade de vida, porque no cuidados paliativos eu também É, vou lidar com os familiares daqueles pacientes, eu vou acolher os familiares daquele paciente. E a gente tem aí a equipe multi, né, vindo de uma forma ainda maior. A gente tem ali a enfermagem, o técnico, o fisioterapeuta, o nutricionista, todo mundo em volta daquele paciente, entendendo o que eu posso fazer para melhorar a vida dele. uhum, E o cuidados paliativos, ele é isso, ele vem para melhorar a vida do paciente, dar mais qualidade de vida para aquele paciente no tempo que ele tem entre nós. uhum, E hoje, inclusive, já indo contra, falar, ah, cuidado paliativo eu vou morrer, a gente sabe que o cuidado paliativo aumenta a sobrevida desses pacientes se eu tenho uma equipe que faz paliativo também acompanhando. uau, Então, idealmente, todo paciente que tem uma doença incurável, ele é um paciente que está em cuidados paliativos, paliativos. E esse paciente, às vezes, ele tá como eu, como você, vivendo uma vida normal, normal. fazendo tudo que ele pode fazer, tá trabalhando, ele tá super ativo e ainda assim ele está em cuidados paliativos. E a gente usa o cuidados paliativos não só para câncer. Então, se eu tenho ali pacientes, por exemplo, com doenças cardíacas incuráveis e que eu posso acrescentar no cuidados paliativos, o que eu posso fazer para melhorar isso? Demências, né? Demência.
Então, assim, é um leque de coisas que podem ser feitas para aquele paciente para melhorar a vida dele. E às vezes até para fazer com que ele viva mais, Com né? mais Nesse tempo qualidade. aí que ele tem. Uau. Então, eu acho que o cuidados paliativos é sensacional, porque ele É. ajuda muito. Lá na Uncord, inclusive agora, a gente está até desenvolvendo algumas coisas, uma cartilha de cuidados paliativos. Que máximo. Para que ela vai servir? Porque aquele paciente, ele é dono dele, ele é dono do tratamento dele. Das Então, a gente vai vontades dele, fazer né? uma diretiva, né, uma diretriz antecipada de vontades. O que é isso? Nessa cartilha, a gente vai perguntar para esse paciente se você, vamos supor, estiver chegando próximo, né, a ir a óbito, o que você gostaria que fosse feito com você? Quem você gostaria que estivesse perto de você nesse processo? Quem vai ser seu representante legal? Você já pensou em organizar os seus documentos para caso isso aconteça? Uau, Larissa, que massa. Porque hoje a gente tem tantos tabus que, por exemplo, se eu falo assim, e tal, eu não gostaria de ser entubado. O próprio familiar fala, para de falar disso e tal. Precisa falar isso, para que isso? Você atrai. Ou, às vezes, o paciente fala assim, você já pensou, né, em organizar seus documentos, organizar a sua vida? Credo, doutora. Deus Tá querendo que eu Tá morra? querendo que eu morra? E não é isso. É, de fato, a gente conversar sobre cuidados paliativos, é a gente tirar esse estigma de que é uma coisa para piorar a sua vida e ajudar aquela pessoa. Porque se eu converso sobre isso, eu posso colocar a minha vontade naquele tratamento. Essas diretivas antecipadas facilitam tanto, né, Larissa? E eu acho que, assim, o papel do oncologista hoje não é prescrever uma quimioterapia, uma imunoterapia. E operar. Operar. Eu acho que o papel do oncologista, ele é muito mais. Muito mais. Hoje todo mundo sabe, você abre lá o guideline, câncer de pulmão, vou prescrever tal remédio. Mas qual que é a equação daquele paciente? O que eu vou fazer para ele? Como que ele tá? Ele aguenta esse tratamento que eu vou fazer? Como que tá a vida dele em torno disso? Ele é um paciente paliativo? O que eu posso fazer aqui para melhorar? Então, eu acho que o oncologista, ele vem nisso. Então, se eu tenho uma equipe para me ajudar, eu vou bem. Se eu não tenho uma equipe para me ajudar, se eu sou sozinho, é muito difícil aquele paciente, de fato, sentir que ele está tratando, tem sucesso naquele tratamento. E é verdade. Porque vai faltar. Vai faltar. Vai faltar. Nossa, Larissa, que incrível você falar sobre isso. E hoje eu estava vindo para cá ouvindo um podcast e eles falavam sobre um livro, Larissa, não sei se você conhece. Ele se chama Morra Sem Nada. E esse livro fala da importância de você preparar, até mesmo, como você falou dos documentos, mas preparar a sua vida financeira. Falar sobre a morte. Falar sobre a morte. Então, por exemplo, você é uma pessoa que quer deixar herança, não quer deixar herança? Como que você quer deixar essa herança? Você quer fazer a doação dos seus bens em vida? Não quer? Poder falar disso abertamente. Doar órgãos. Então, eu achei tão legal, porque assim, como você disse, parece tanto tabu, né? Então, eu achei muito legal, porque a abordagem desse livro é estritamente financeira. Então, ele falava do que você precisa fazer para realmente morrer sem nada. Não levar para a morte também todas essas complicações. Quantas pessoas que morrem na Larissa têm complicação financeira, dívida, e ninguém sabe, só vai saber depois. Né? Porque a gente não falou sobre isso. Né? Exatamente. Quanto mais a gente fala, mais a gente E a gente tem que perguntar para o paciente oncológico como que ele quer morrer. É muito importante. Assim, é muito importante você entender, né, que o respeitar a vontade do outro, nem sempre é fazer o que você acha que tá certo. Né? E é verdade. Para esse paciente, às vezes, assim, ele acredita numa coisa e você acredita noutra, e o cuidado paliativo, ele traz muito isso. O foco central é o paciente, é cuidar do paciente. Nossa, que máximo, que máximo. Larissa! Bate-papo aí. Não, eu tô encantada aqui. Eu poderia ficar falando, a gente falou sobre mais um livro. Eu queria muito que deixar com vocês. E só para Larissa comentar, só a última coisa, prometo. Que eu tô curtindo demais, Larissa. Eu te perguntava nos bastidores sobre o poder do subconsciente, né? E tem até um livro do Joseph Murphy, e ele fala sobre isso, né? Então, é um livro que fala que a mente consciente, ela não sabe o mal que ela faz para a mente subconsciente. E nós não entendemos o poder que a mente subconsciente tem de curar. Então, ele falava assim, quando a gente entende que nós somos parte de uma centelha divina, quando a gente reza ou ora, ou a gente se coloca nessa conexão, a gente pede
a cura. E se a sua mente subconsciente entende que você realmente quer a cura de todo o coração, e aí ele fala de todos os milagres que acontecem em todas as igrejas, de todos os lugares do mundo, você é capaz de ser curado, né? E você falava sobre isso agora nos bastidores, e eu queria que, já aproveitando essa sua fala, esse seu comentário, já fosse também uma mensagem final sua sobre o poder dessa mente subconsciente, dessa espiritualidade, no poder de confiar, né? Eu acho que confiar no processo, acreditar no que você está fazendo, acreditar nas pessoas que estão cuidando de você, é essencial para que você tenha sucesso no seu resultado. E eu acho que sucesso nem sempre quer dizer cura. E principalmente em oncologia. Às vezes, sucesso no seu resultado é prolongar a vida daquele paciente pelo máximo de tempo possível, tirar uma dor no que ele está sentindo ali, naquele momento também. E assim, eu acho que a gente precisa acreditar. E isso é nítido. Pacientes que acreditam, que estão bem, que confiam no seu trabalho, que estão ali com você e que estão, ao mesmo tempo, também pedindo por ele, né? Rezando, orando, meditando, fazendo o que ele acredita para que aquilo ali se torne realidade, vão muito melhor. Não só porque eles conseguem ultrapassar essa barreira de uma forma melhor, mas porque eles também se sentem fisicamente melhor para tolerar aquele tratamento. Então, eu acho assim que acreditar faz parte do processo, independente de se traduzir em cura. Que às vezes não vai ser o seu final, mas vai ser assim: eu acreditei no que eu fiz, eu me tratei, eu prolonguei a minha vida. Muitas vezes eu fui curado. Sim. Então, assim, eu acho que é essencial. Eu acho que uma mente que tá bem, uma mente que acredita, uma mente positiva em qualquer área da sua vida, em qualquer esfera, ela vai te levar muito mais longe, né? Vai te trazer muito mais coisas boas também. E que a gente possa, então, ter o poder de acreditar, né, Larissa? E acreditar de verdade. Que hoje a gente tem pessoas como você, que tem esse dom da cura, do cuidado, do carinho, da bênção, né? De trazer o seu conhecimento e esse seu olhar tão cativante, Vocês não estão entendendo, não, gente. Ela é tão carinhosa, assim, do jeito de falar, que eu fico emocionada, Larissa, porque eu acredito muito fortemente que nós precisamos de cada vez mais Larissas. Então, muito obrigada por estar aqui comigo, né, no nosso INQ Academy Podcast. E eu queria te perguntar, Larissa, onde é que eu te acho nas redes sociais? O meu Instagram é doutora Larissa Polido. Eu também tô na Oncord. A Oncord tem um Instagram próprio, né? Que é Oncord de Goiânia. E no Hospital Araújo Jorge, que também tem o seu Instagram. Lá tem o link para agendamento, para consulta no meu Instagram pessoal. E eu sempre falo para todo mundo, eu falo, me manda mensagem por lá que eu respondo todo mundo. Responde, Larissa. Olha, se você quiser ter a oportunidade de um bate-papo, independentemente de um diagnóstico de câncer ou não, eu acho que vale muito a pena, até para tirar dúvida, atuar em nível preventivo, falar com a doutora Larissa, porque realmente é diferente, é diferenciado tudo que ela traz para nós. A energia dela realmente nos encanta, Larissa. Então, obrigada pelo convite. Nossa, eu amei estar com você. Foi lindo. Obrigada. Obrigada. E eu queria agradecendo a Larissa e te pedindo, se você gostou desse episódio, assim como nós gostamos, que aqui a gente tá com um monte de gente assistindo, segue a gente nos nossos canais. Estamos também em todas as plataformas digitais, Spotify, se você quiser ouvir no carro, eu adoro ouvir no carro, nem sempre eu vejo no YouTube, mas muitas vezes eu tô mais no Spotify também ouvindo. Então, dá um like aí pra nós, curte a gente, segue a doutora Larissa, que só tem conteúdo massa. INQ Academy Oficial. Tamo junto, obrigada e até a próxima.